estou iniciando o capítulo 4, e o capítulo 4 nós vamos ver circuitos assim, aplicando diodo. Só que eu quero só um dos itens, o 4-2, é sobre transformador, né? Dentro desse capítulo vai falar transformador. Lembra que no vídeo 10 que eu fiz, eu usei ali uma fonte alternada, porque eu disse que eu não deveria usar ali, seria melhor eu explicar com o transformador, mas como eu não tinha falado do transformador, então a gente ia ver no futuro. Eu quero adiantar como está dentro desse capítulo, eu quero adiantar aqui o item 4.2 antes de começar, na verdade começando, mas pelo 4.2. Olha aqui, o 4.2 ele é sobre transformador. Então assim, claro que isso aqui é um curso de eletrônica para quem não conhece. Então, mas transformador é um elemento que a gente encontra muito aí na nossa vida, né, no dia a dia, né? Nós temos aí nos postes, nas ruas, né? Então a função, né? Cada poste, às vezes o poste lá tem um transformador que todo mundo sabe, mas qual é a função mesmo? O transformador tem a função de elevar ou reduzir potencial. Quer dizer, elevar a tensão ou reduzir tensão. É isso que um transformador faz. Aí depende da aplicação, depende do que você quer. Se você quer elevar ou reduzir, aí nós vamos ver como que funciona essa relação. Mas a função principal é essa: elevar ou reduzir potencial. Falando em outra forma, elevar tensão ou reduzir tensão, tá? Então um transformador aqui, ó, esquece a aplicação agora, porque na sequência ele já estava falando de diodo lá no início, mas o foco aqui é o transformador, ó. Então o transformador ele é esse símbolo aqui. Então ele tem um enrolamento primário e um enrolamento secundário, que são acoplados magneticamente. Essa linha azul paralela às duas linhas aqui significa que são acoplados magneticamente através de um núcleo que nós vamos ver. E esse ponto aqui no enrolamento primário e esse ponto do enrolamento secundário significa que eles estão em fase. Significa assim, se esse aqui é o início do enrolamento, no primário, esse daqui também é o início do enrolamento, né? Então a forma de onda não vai estar defasada entre o primário e o secundário. Quer dizer, quando estiver subindo no semiciclo positivo aqui no primário, vai estar subindo no semiciclo positivo aqui no secundário. Então está em fase. Então essa aqui é a fase. Só porque conforme você enrola, você pode enrolar invertido e isso fica invertido. Ele pode estar no semiciclo positivo aqui, se esse está defasado 180 graus, essa pinta vem para cá, esse ponto vem para cá. Então aqui está subindo o potencial, aqui está caindo o potencial. Só isso, tá? Uma defasagem. Então aqui você está dizendo que está em fase ou está defasado 180 graus. Okay? Ele trabalha, a relação dele é o seguinte, ó. A relação, se você deduzir aqui, ela vai fazer que V1 dividido por V2 é igual a N1 dividido por N2. O 1 aqui é primário, o 2 é secundário, podemos dizer assim, né? Então o N significa o número de espiras. Então a tensão no primário dividido pela tensão no secundário, ela é igualmente igual ao número de espiras do primário dividido por secundário. E vice-versa, pode dizer que a tensão no secundário dividido pela tensão no primário, ela é igual ao número de espiras do secundário dividido pelo primário, ok? Então é isso que nós vamos ver. Ele passa um exercício aqui, então o que nós não vamos resolver esse exercício, mas só vamos focar aqui no transformador. Ele fala assim, olha, eu estou alimentando esse transformador, o primário dele, com uma tensão de 120 volts em 60 Hz, né? Como se fosse a tomada de uma residência. Só que ele passa a relação de espiras, né? Ele está dizendo que a relação aqui do número de espiras, ele já passou direto, é 5:1. Quer dizer, isso aqui vai reduzir 120 volts por 5. Isso aqui vai dar 120 por 5, 24. Então o que importa é isso agora. Aqui ele passou isso. Só que nós vamos dar uma olhada agora numa forma construtiva. Isso aqui é uma ilustração de um transformador, ok? Então sim, eu posso dizer que esse lado é o primário, então o enrolamento primário, esse lado é o secundário, ou vice-versa, ele pode, né? Depende do que você adota. Mas adotando, ele vai ter um primário e ter um secundário. Ele tem, ele tem um enrolamento primário, então aqui ele tem o chamado núcleo, só para criar o acoplamento, né? Para criar o acoplamento magnético, né? Então as mesmas linhas magnéticas que cortam um enrolamento aqui, um indutor, uma bobina, que é o caso, ela também vai cortar o segundo. Então existe um link, né, um acoplamento magnético que é feito através do núcleo, né? Então a geometria do núcleo é a mesma, né? A mesma que passa no primário, então a seção, a área, o comprimento tudo igual. Então fisicamente eu tenho o mesmo acoplamento magnético passando um no outro. Claro que no mundo real
Isso aqui concentra as linhas magnéticas para eu aumentar a indutância, né, como nós vimos no indutor. Mas claro que existe umas pequenas perdas, mas a gente vai até trabalhar na simulação considerando um transformador ideal, assim, sem perda, né? As mesmas linhas magnéticas que passam pelo primário vão cortar o secundário aqui, vão atravessar o secundário. Okay? Então, só que é uma ilustração. Então, vamos para uma simulação no LT Spice. Eu já só dei um início aqui, mas não é... Eu não fiz a simulação, isso aqui é só passei algumas fórmulas. Então, lá na teoria diz que a tensão do primário dividido pela secundária é igual ao número de espiras do primário dividido pelo secundário e vice-versa. Dentro do LT Spice eu não tenho o componente transformador pronto, eu tenho indutores, mas com indutores eu posso criar transformadores, né? Eu vou usar uma indutância mútua representando um núcleo que vai unir mutuamente ali, né, as linhas magnéticas passando em ambos, por isso chama indutância mútua, ok? E a relação aqui, porque eu tenho indutor, eu só tenho indutância, eu não trabalho com o parâmetro número de espiras aqui no LT Espaço Indutores. Então a minha relação assim, a tensão do primário dividido pela tensão secundária é igual à raiz quadrada da indutância do primário dividido pela indutância secundária. Ou se eu posso dizer que a tensão do primário dividido pela tensão secundária ao quadrado é igual à indutância do primário dividido pela indutância do secundário. Então vamos montar um transformador aqui, ó. Então eu pego um indutor, pego um segundo indutor aqui, deixo aqui, ó, do lado, só vou inverter ele aqui, vou espelhar ele aqui, ó, tem um espelho, ó, espelhei ele aqui, certo, ó, só espelhei, ok? E como eu disse, eu tenho aqui uma diretiva, eu tenho um elemento aqui, uma diretiva no LT Spice, que é o K, que ele é indutância mútua. Eu estou dizendo K, quando eu vou usar K, a indutância mútua, é que eu vou unir um ou mais indutores. Vou unir L1, aqui no caso, com L2. Qual o fator de acoplamento magnético? 1, sem perda, que eu falei, vai ficar ideal, eu não perco linha, mas beleza, só para... Então, a partir do momento que eu coloco isso, olha ali, ó, quando eu acoplei, ele criou as fases aqui, ó, tá dizendo que isso aqui é aquelas fases, elas poderiam estar em cima ou embaixo, mas isso aqui estão em fase, os dois, tá? Ok? Então é o seguinte, ó, está acoplado magneticamente, ok? Então qual é a relação para eu fazer uma relação? Igual eu tenho lá, a relação por número de espiras naquele exercício era 5, né? Então como aqui trabalha? Eu falo assim, se isso aqui for 100 milihenries, tá? E esse aqui for 4 milihenries, então qual é a fórmula? A fórmula diz assim, ó, aqui, se eu pegar e dividir a indutância do primário pelo secundário, então 100 dividido por 4 é 25, ok? 25 a raiz quadrada é 5, então a relação é 5 que eu quero, que era aquele exercício lá. Agora eu vou colocar a fonte aqui, né? Vou só colocar a fonte, vou colocar uma fonte AC para alimentar aqui, ok? Eu vou colocar a referência aqui do zero para cá, no ground aqui, ó. Okay. Vou só ligar esse transformador. Quando eu trabalho com o transformador do LT Spice, eu preciso colocar uma resistência interna aqui da fonte, porque no mundo real, uma fonte ideal aqui está com a resistência zero, mas a resistência interna da fonte 10 miliohms, né? Então sempre tem que ter aqui para não dar problema de erro aqui na simulação, porque eu não posso ligar o transformador com uma fonte ideal aqui. Tem que ter uma resistência aqui. Tá. A tensão aqui, então, agora eu vou preparar aqui. Eu quero trabalhar, é uma senoide, né? Lembra lá no exercício? É 120 RMS. Então, 120, abro chave só para trabalhar com uma equação aqui, vezes aquele square raiz quadrada de 2, né? Só para eu ter a minha... eu tenho que terminar lá que eu não terminei, claro que eu tenho que colocar 60 Hz, colocar a frequência aqui, ok? Então o meu RMS é 120 volts. Aqui eu só vou colocar terminais, só vou colocar rótulos, ó, V no secundário ponto A, ó, e V no secundário ponto B aqui, ó. Só o terminal A e B, só caminhar um pouquinho com ele aqui.
Só para ficar. Ok? Então, construir aqui construir um transformador através de indutâncias. Aí eu faço um link, um acoplamento magnético, né? Ok, vou alimentar. Então vamos ver se fica. Lembra que lá no livro, né? Deu 120, eu reduzi por 5, deu 24, né? 24 aqui, ok? Então voltando lá no exercício, se eu fizer vou fazer uma análise transiente, vou colocar aqui também que 1 sobre 60, que é o período, vezes 3, só para mostrar 3 ciclos. Não preciso mostrar mais que isso. E vou rodar aqui, ó. Então vou pegar aqui a tensão na entrada. Aperto o Ctrl e aqui, ó, mostra lá que eu tenho 120 RMS, beleza, é o que eu queria. Aí qual é a minha tensão de saída? Vou abrir aqui um plot. A minha tensão de saída eu vou pegar aqui, ó, que ela é entre esse ponto e esse, certo? Então vou só mudar aqui a cor para ficar melhor para nós vermos. Então, olha, tá em fase, né? Por causa daquela fase, os dois estão em fase. Na hora que sobe o potencial no primário, sobe o potencial no segundo. Apenas aí, qual é a RMS agora? Vou clicar aqui apertando o Ctrl. Olha lá, 24 volts, né? Então, exatamente como eu construo um transformador e qual o conceito do transformador, né? Passei as relações e nós vimos aquele item. Então, eu só adiantei esse tópico, porque nós vamos voltar agora no início do capítulo, porque agora ele vai já citando o uso de transformadores para algumas aplicações, então nós já entendemos aqui, ainda podemos até seguir com esse modelo aqui, tá bom? Então agradeço a atenção, muito obrigado.